O Internacional se mantém na segunda colocação do Campeonato Gaúcho, vê o CSKA pronto para botar uma boladinha nos cofres do clube e trabalha, obviamente, para garantir os seus reforços ainda essa semana e eles poderem atuar no Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo. Eu quero já pedir desculpas para vocês desde já, né? Vocês podem perceber que eu tô um pouquinho gripado, que eu tô meio mal da voz, mas tem informação, né? Tem coisa rolando nos bastidores, então eu não posso deixar de trazer essas informações para vocês aqui. Então eu quero te pedir o bom e velho like, te inscreve também no canal, ativa a notificação e vem junto pra gente pegar e falar e aprender e entender um pouco mais sobre o Internacional, não só o passado, mas o presente e principalmente o futuro do nosso clube. Nesse vídeo aqui, quero falar com vocês sobre três coisas. Alguns detalhes sobre o contrato de produtividade do Luiz Adriano, o gauchão, né, que vai começando a chegar nos finalmente e o Internacional muito provavelmente já também na próxima rodada pode garantir a sua classificação matemática, e também quero falar com vocês sobre Moisés e uma boladinha que pode entrar aí nos cofres do Internacional. Primeiro de tudo o seguinte, gente, não tenho nada de novo, nada de novidade sobre Ener Valencia, sobre Cuéllar e os movimentos do Internacional agora nessa janela e lá naquela tour, né, que os dirigentes estão fazendo na Europa. O que eu sei, eu já publiquei aqui, já falei, já postei nos outros vídeos, estão sempre aqui em cima, né? Eu boto os relacionados direitinho ali. Mas, por exemplo, o Inter com o Ener Valencia fez uma proposta, tá esperando o jogador agora se decidir se fica no Fenerbahçe, continua o seu vínculo lá, ou daqui a pouco vai pro Aston Villa ou Mundo Árabe, enfim. Dá uma olhada no vídeo de ontem, tá aqui em cima, já falei, porque ali tem bastante informação interessante, tá? Da mesma forma, o Cuéllar também tem coisas aqui na timeline aqui dos conteúdos, beleza? Volta ali que eu tenho certeza que tu vai curtir. Não tem muita atualização de ontem para hoje, não. Então, não vai perder nada em termos de repente, alguma informação defasada. O empate do Ipiranga ontem, no sábado, contra o Brasil de Pelotas, fez com que o Internacional ficasse com a segunda colocação, então, do Campeonato Gaúcho. Grêmio em primeiro, o Internacional em segundo. Tem aí agora algumas particularidades, né? Porque o Inter está a 6 pontos do Juventude, que é o quinto colocado, com 10. O Inter tem 16, só que ainda faltam 9 para disputar, né? Então isso significa muito próximo que agora, de repente, contra o Aimoré, lá no Cristo Rei, no final de semana, no dia 25, tá? Pode ser, então, que o Internacional já consiga a sua classificação matemática e a tendência daí, né, como a gente vem falando já aqui, é que fique Grêmio em primeiro, o Internacional em segundo, no máximo dos máximos um terceiro, e aí a quarta vaga, então, fica aí numa disputa um pouco mais acirrada. Mas a tendência é que, se rolar Grenal, muito próximo, então, muito perto de a gente poder dizer que vai ser só na final, né? Semifinal de um lado Grêmio, o Inter de outro, e isso é importante também, né? Porque agora, como o Grêmio também empatou, diminuiu para 6 pontos a diferença do Inter e do Grêmio. Se a gente lembrar que a gente conta a pontuação da semifinal, por exemplo, para a disputa do mandante da final, e a gente ainda tem um confronto direto, tem o Grenal agora, né, daqui 2 rodadas, então daqui a pouco o Inter ainda pode ficar com mais pontos que o Grêmio e decidir no Beira-Rio ainda, nada tá perdido nesse sentido. Vale a gente ficar de olho nisso aí e até fazer umas continhas, né, porque sempre é bom de fazer a derradeira partida, né, no estádio Beira-Rio. Eu quero falar também com vocês sobre uma grana que pode estar entrando aí para os cofres do Inter, tá? Que é do Moisés. O Moisés, ele está emprestado para o CSKA Moscou até o meio de 2023, julho de 2023. Lá atrás se dizia que, me parece que o CSKA vai sim contratar em definitivo e tal. Enfim,
o Inter recebeu a notificação do CSKA Moscou e eles vão sim comprar o Moisés. Isso dá mais ou menos 9 milhões de reais para os cofres do Inter. Lembrando que nessa temporada agora, a previsão orçamentária é que o Inter tem que gastar gastar não, né? Na verdade, receber das vendas que faz, né, ou dos atletas que negociar 135 milhões de reais. Então, nesse quesito já são 10 a menos, mas ainda tem Edenilson, tem outros jogadores que também foram envolvidos, que o Inter está chegando muito perto já dos 50 milhões. Tá? Se a gente for pegar de real ali, se botar um pingadinho aqui, pingadinho ali, se a gente for juntar tudo, dá quase 50 milhões de reais agora já no meio do ano. Ou seja, tu vende daqui a pouco um jogador aí por uma venda um pouco mais expressiva, tu já bate essa rubrica aí do orçamento do Inter. Por fim, agora eu quero falar sobre o Luiz Adriano. Que bom que tu chegou até aqui. Não te esquece, deixa o like, cara. Deixa o like porque é muito importante, porque ajuda demais aqui, né, no canal, para projeção, inclusive, do conteúdo, para projeção do próprio canal. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Não esquece de ativar a notificação, beleza? E também entra lá em kto.com, né? Utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de desconto e bota um dinheiro no bolso depois na conta do sueco, beleza? Ó, o Luiz Adriano é o seguinte, tá com a liberação praticamente encaminhada lá junto ao Antalyaspor da Turquia, vai jogar aqui agora nessa temporada e tem algumas particularidades do contrato e produtividade que ele assinou com o Inter, tá? Ele vai ganhar na casa dos 250 mil por mês. Isso é um salário de produtividade até bem razoável. Acho bem interessante nesse sentido. Agora tem algumas questões a mais. Por exemplo, descobri que se ele receber, por exemplo, uma proposta do exterior, o Inter, e ele quiser sair, por exemplo, essa proposta é muito boa, é um valor muito bom e eu quero sair. Ele pode sair sem o Inter ser ressarcido. Ele chega e diz pro Inter, cara, eu vou aceitar porque é uma bolada, porque é um valor que vai mudar a minha vida, eu tô para fazer 36 anos, né? Tá para acabar basicamente a minha carreira, eu preciso fazer meu pezinho de meia, botar mais um dinheiro no bolso. O Inter então libera ele e ele não ganha nada, o Internacional não ganha nada, tá? Tem uma outra questão também que é importante. Da produtividade, eu ainda tenho que ver com a questão assim, de gols, campeonatos e tudo mais, mas tem uma produtividade que eu até estava conversando com a Natália, minha namorada, e a gente até acha que é interessante, tá? Olha só, depois eu quero ouvir o que tu pensa também nos comentários, eu quero que tu escreva sobre isso. O Luiz Adriano ele vai ganhar 25 mil reais a cada 45 minutos jogados. Ou seja, então, se ele joga um tempo de jogo, ele ganha 25 mil. Se ele joga nos 90 minutos, por exemplo, ele ganha 50 mil por jogo. Ou seja, vamos pegar uma base, tá? Agora, em abril, por exemplo, o Internacional pode ter 9 jogos, com Copa do Brasil, com Libertadores, com final de Gauchão e tudo mais. 9 jogos dariam 450 mil reais, só de bonificação se ele jogar, obviamente, os 2 tempos, né? Se ele jogar os 90 minutos nos 2 jogos. Tá? Então daria 450 mil mais o salário dele de 250 mil, ele ganharia na casa dos 700 mil reais neste mês agora de abril. Aí em maio, mesma coisa, né? Vai fazer as contas e tal. Então, eu acho interessante em termos de produtividade, porque o cara tem que se manter ativo, ele tem que se manter em evidência para poder jogar 90 minutos, né? O Mano Menezes não vai deixar o cara 90 minutos em campo se o cara não está produzindo. Né? E ao mesmo tempo, se tiver 90 minutos, por exemplo, em campo e tiver produzindo e ficar no período esse que a gente está falando, é porque merece mesmo ganhar, né, os 50 mil a mais. É por isso que o nome se chama contrato de produtividade. Então, assim, eu ainda vou descobrir algumas outras nuances desse contrato aí e trago para vocês aqui no canal, beleza? Mas, como eu falei, eu quero saber o que tu acha desses detalhes aí, desses detalhezinhos que eu já trouxe para vocês aqui no conteúdo. Se tu gostou, se tu chegou até aqui, cara, deixa teu like mais uma vez, não te esquece. Deixa teu like que é muito importante aqui e a gente vai falando ao longo de todo o dia, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!